O nosso trabalho de hoje é falar sobre a mente humana e as nossas escolhas. Eu vou fazer isso em talvez 3 partes, porque o tema é muito grande, muito rico e eu gostaria de criar uma lógica que facilite a compreensão. Para entender a mente humana, eu diria que o universo é o limite. A nossa mente é um dos mais fascinantes sistemas complexos conhecidos. Junto ao cérebro, ela é a responsável por processar informações e influenciar diretamente na tomada de decisões e também criar determinados tipos de memória. Então, a mente, embora ela não seja o cérebro, ela tem uma independência do cérebro, ambos trabalham e se influenciam mutuamente. Esse processo é regido por fatores internos, como as emoções, como os nossos traumas, as nossas dores, as crenças, nossos valores, e também fatores externos, como o ambiente que nós estamos inseridos, as circunstâncias que nos envolvem em outros aspectos. Para mim, é essencial entender a mente enquanto uma entidade independente para que você possa compreender melhor a si mesmo. A mente é um campo que nos faz abertos e transcendentes, ela é vastíssima. A depender, entretanto, do nosso programa interno, ela pode nos aprisionar e nos limitar. Então, vamos hoje conhecer um pouco sobre o que é a mente e começar a explorar dos 5 atributos que ela tem, nós vamos explorar 2. Então, eu quero afirmar para você que a mente humana não está presa dentro do cérebro. Essa afirmação parece óbvia, mas não é. Me caiu às mãos recentemente um dicionário bastante curioso, ele se chama The Devil's Dictionary, o dicionário do diabo, de um cara chamado Ambrose Bierce. E ele faz uma descrição do verbete mente muito interessante. Ele diz o seguinte: a mente seria uma forma, nas suas palavras, uma forma misteriosa de matéria secretada pelo cérebro, engajada em uma tentativa fútil de entender a si mesma, sem nada ter além de si mesmo para conhecer a si mesmo. Bom, essa ideia não é nova, pelo contrário, gente, essa ideia é um fóssil que vem sendo carregado cuidadosamente de mãos em mãos por alguns representantes do materialismo científico desde os tempos de Newton. Essas pessoas defendem, esses cientistas, defendem um princípio que diz ser a mente um produto da atividade cerebral. Ou seja, a matéria física, a materialidade física, no caso, o cérebro, é que criaria estados mentais porque a mente em si não existe, ela não tem atributos próprios. Eu acho isso, assim, uma loucura e queria te convidar para ver um outro lado. Nesse ponto, eu, assim, adoro divergir. E eu vou fazer isso me ancorando em um vasto campo de evidências clínicas e científicas, e inclusive bem antigos, que vão dar conta do quão anacrônica é essa visão, que a mente só pode ser um produto do cérebro porque ela não existe. O primeiro a falar sobre o tema foi Descartes, vocês se lembram? Lá no século XVII, o cara veio com aquela frase icônica, penso, logo existo. Esse cara, na época, perdeu o jogo, né? Ele se esforçou muito e em vão, porém, ele fez história. Hoje aqui a gente está falando do Descartes. Os médicos hoje em dia, os cientistas de considerável reputação, reforçam a ideia de que a mente vai muito além do funcionamento físico do cérebro. Gente, ela vai tão além que cientistas como Max Planck, pensa bem, um físico teórico vencedor do Nobel da Física em 1918, ele afirmou, palavras dele: eu considero a consciência fundamental. Eu considero a matéria como derivada da consciência. A consciência é uma realidade. Tudo que consideramos existente postula a consciência. Prestem atenção nisso. Ele foi radicalmente para o outro lado. Então, a consciência sendo a maneira que nós percebemos a nós mesmos o mundo, a maneira que nós interpretamos o mundo, pensamos, as nossas intenções, os nossos sentimentos e emoções, ela é parte integral da mente. Então, para o Planck, a matéria é derivada do campo mental. Bom, eu entendo muito bem a dificuldade dos mais conservadores,
Porque olha só, admitir que a consciência não seja um produto do cérebro implica em assumir que a matéria, nesse caso o cérebro, não seja necessária para produzir a consciência em si. Isso é muito forte, porque também implica em admitir que a mente é independente e tem uma natureza própria, não é mesmo? Desde Newton, que esse pessoal insiste em considerar a matéria como a única realidade e, portanto, sendo a mente imaterial como é, ela só pode ser vista como um produto do cérebro. Os revolucionários que chegaram no início dos anos 20 do século passado, tipo o Niels Bohr também, outro vencedor do Nobel em 22, ele promulga, palavras dele, tudo que chamamos de real é feito de coisas que não podemos classificar como real. Então agora a gente pensa bem, veja a dimensão dessa afirmação. Eu tenho certeza que pensar assim requer um outro modelo mental, requer sair de um sistema de crença newtoniano e se aventurar por outras novidades. Mas é difícil demais mudar, por isso que até hoje, há mais de um século, nós estamos ainda lutando com esses dois modelos. Então, vamos falar um pouco agora sobre a mente como algo em si. Tem uma estrutura e que tem atributos. Tem um médico famosíssimo, o Dan Siegel, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina em Los Angeles, que junto com um grupo de cientistas se sentaram para pensar, com base nos seus estudos clínicos, nas suas pesquisas, pensar que definição poderia expressar a natureza da mente, já que eles também consideram que a mente tem uma natureza em si, ela é algo em si. Com base nessas conversas, eles concluíram que a mente é idêntica aos sistemas complexos e por isso ela se deixa definir da seguinte maneira. A definição deles é a seguinte: um processo emergente que se auto-organiza, presente tanto no corpo quanto nas relações, que regula o fluxo de energia e de informação dentro e fora de nós, entre nós. Então, gente, essa definição fala tudo, explica muito bem a mente enquanto um sistema complexo e permite à mente existir com seus próprios atributos. É claro que ninguém vai conseguir segurar a mente nas mãos como a gente faz com qualquer outro órgão do corpo humano. Ela é inefável, ela é uma estrutura, entretanto, soberana e com atributos próprios. A mente, ela está aberta a influências, ela é não linear, ela é capaz de caos, ela se organiza no caos, ela é polarizada e ela é automática. Bem, dito isso, eu gostaria de dizer para vocês que, na minha experiência, a gente trabalha com 5. Eu acho que esses 5 atributos explicam bem o que seria a mente enquanto algo em si. O primeiro deles é a auto-organização, o segundo é o processamento de informação, terceiro, a experiência subjetiva, o quarto, a criação de realidades e o quinto, a consciência. Hoje nós vamos falar apenas dos 2 primeiros. Então, vamos começar com a auto-organização. A auto-organização refere-se ao surgimento de uma ordem geral, no tempo e no espaço, de um sistema complexo que resulta das interações coletivas de seus componentes individuais. Vocês se lembram? A gente já falou de sistema complexo aqui anteriormente. Então, essa auto-organização, ela ocorre tipicamente em sistemas em estado de não equilíbrio, como é o caso da mente. Assim como as células do nosso corpo, a mente tem inúmeras interações, né? Ela existe dentro de mim, ela existe em mim em relação a outras pessoas, ela existe em mim com o ambiente, com o meu subconsciente, com a minha consciência, com minhas crenças, com os meus valores, com as minhas fantasias, com as minhas projeções. Então, considerando isso tudo, a mente, ela simplesmente, ela representa o local perfeito para uma auto-organização, por uma simples razão. Se ela não se auto-organizasse em meio a esse caos todo, nós estaríamos mortos com tamanha quantidade de dados conflitantes. Então, as propriedades e características dos sistemas auto-organizados, como, por exemplo, a formação espontânea de padrões, o acoplamento não linear de reações, as ondas e as oscilações, são encontradas tanto na biologia celular moderna quanto na mente. Então, esse atributo da mente, ele está diretamente associado com o sistema de crença de uma pessoa
que, você se lembra, em pinceladas bem generosas, se deixam dividir em 2 tipos, né? No primeiro, a pessoa valoriza ter a situação sob controle, bastante favorável a ela para que ela possa se organizar, e nesse caso, quando ela é colocada numa situação desafiadora, ela vai precisar de bastante garantias prévias para ela poder se mobilizar. A crença que permeia esse tipo de auto-organização é ter controle. No segundo grupo, a pessoa se organiza na medida em que lida com as dificuldades. Então, existe muita curiosidade com o processo em si de enfrentamento, que não necessariamente é alegre, né? Há bastante esforço, bastante dor, mas a pessoa, mesmo assim, se anima em prosseguir. A crença desse grupo aqui é de aceitação do fluir. Esses 2 sistemas de crenças subjazem ao modo de como a informação será processada, que, na verdade, é o segundo atributo da mente. Então, vamos falar um pouco agora do processamento da informação. Vamos começar com os sistemas complexos. Como é que eles processam a informação? Eles utilizam mecanismos de atenção ao meio externo e interno para perceber, primeiro, absorver a informação e encaminhá-la e processá-la. Assim como a mente, esses sistemas podem ser vistos como um fluxo de grande quantidade de informação de variada natureza, muito complexa e muitas vezes contraditórias, essas informações, que circulam de fora para dentro e de dentro para fora. Em nós humanos, por exemplo, o processamento de informação ele ocorre de modo muito singular. Tem um professor e pesquisador chamado Andreas Riener, da Johannes Kepler University, lá de Linz, da Austrália, na Áustria, desculpa, que ele estudou isso, esse processamento das vias neurais da informação dentro de um ser humano, e ele diz o seguinte: mais de 10 milhões de bits por segundo de informação dão entrada nos nossos órgãos sensoriais, mas apenas uma porção mínima, ínfima, de 50 bits, isso não é nem 0,0005% de tudo que está disponível, vai receber a nossa atenção e será considerado. Isso é quase que nada. Mas por que isso? Porque o sistema nervoso humano ele não é capaz de absorver mais do que isso no seu estado consciente. Ele absorve pouquíssima informação disponível. Agora, a gente não precisa pensar que, por causa disso, aquele restante todo, maciço de informação, será negligenciado. Essa imensa quantidade de dados será registrada no subconsciente e vai ficar lá disponível para um uso oportuno como parte do nosso mecanismo de auto-organização. Então, podemos entender muito bem esse atributo da mente se nós tomarmos mais uma vez as crenças como parâmetro. Então, vamos lá. Nesse sentido, assim, a gente vislumbra 2 mecanismos de processar a informação a partir daqueles 2 modelos de auto-organização. Então, a pessoa modulada, primeiro, pela a crença do ter controle, né? Eu tenho que ter controle, por necessidade de se sentir segura antes de enfrentar qualquer desafio, ela vai desenvolver uma atenção seletiva ao meio para tudo que pode ameaçá-la. E assim ela mapeia rapidamente o ambiente e reage e vai se regular sob o cuidado, os auspícios do sistema límbico. Ela vai reagir àquilo que no meio tudo parece um risco à sua segurança ou ao seu prazer. O sistema límbico é o nosso centro emocional, é o local onde nós vamos registrar ou temos registrados a nossa memória de dor e de trauma, né, na nossa vida toda. E, portanto, a resposta que se orquestra no sistema límbico ela tende a dar, em primeira mão, à pessoa segurança e satisfação imediata. Então, aquela grande quantidade de informação que ficou lá disponível no subconsciente para que pudesse ser acessada posteriormente, vai ser acessada e fica amplamente disponível aqui. Por outro lado, as pessoas que são moduladas mais pela crença do eu posso deixar fluir, por elas estarem dispostas a enfrentar a situação, elas têm uma certa disposição para ver os obstáculos sem muitas garantias prévias. Então, elas processam informação não usando o sistema límbico porque elas estão se movendo no processo e não há medo, não há um bloqueio,
E elas, então, usam para processar essa informação o córtex cerebral, essa parte mais recentemente evoluída em humanos. O córtex é uma região do cérebro que oferece alta resistência ao desconforto, permite uma atenção ampla e uma regulação de impulsos e distorções emocionais que vem lá do nosso cérebro emocional, animal, o sistema límbico. E é justamente por isso que ele tem um papel muito importante na auto-organização, especialmente no que diz respeito ao planejamento a longo prazo. Então, a pessoa que é modulada pelo córtex frontal, ela não está preocupada em ter prazer e conforto imediatamente, ela está preocupada em alcançar um objetivo e descansar depois. Nós humanos temos uma tendência natural de fazer as nossas escolhas frente a uma situação que nos desafia, usando primeiro o modelo do controle. Isso é óbvio, é um instinto de sobrevivência. Na medida em que nós vamos tomando consciência do quanto que esse modelo nos limita e nos aprisiona a uma ideia ilusória de conforto e segurança, nós vamos começar a dar espaço para o fluir. Então, haverá recaídas, isso é natural, o importante é a gente ter consciência da situação e fazer escolhas que não nos fechem para o desconhecido e o inesperado. O uso de um ou de outro mecanismo de processar a informação vai dizer muito da pessoa que somos, né? Vai falar bastante sobre o grau da nossa maturidade emocional e a nossa capacidade de enfrentar desafios. Eu acho sempre oportuno lembrar que nossa capacidade de auto-organização está diretamente proporcional ao mecanismo que nós usamos para processar a informação, ou seja, aqueles dois sistemas de crenças vão determinar demais a qualidade da nossa auto-organização. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais houver fluxo, menos aprisionamento e muito menos garantias prévias e mais flexibilidade, e reconhecimento contínuo das nossas vulnerabilidades, mais aptos nós estaremos para evoluir. Então, esse é o tema de hoje. Nossa próxima semana, nós vamos falar de mais outros atributos da mente. Até lá, então.